Olá pessoal, bom, nesse vídeo nós vamos falar dos modelos de sinais que nós utilizamos, né? Hoje nós utilizamos os sinais Safety Light, são esses sinais aqui com apenas um foco, e utilizamos os sinais Color Light. Então nesse vídeo nós vamos falar dos sinais Color Light, tá? No próximo vídeo nós vamos falar dos sinais Safety Light, ok? Bom, primeiro nós vamos falar o que são os sinais, né? Então nós fizemos aqui uma pequena informaçãozinha a respeito dos sinais. Bom, os sinais ferroviários são dispositivos visuais que utilizam luzes e lentes coloridas para transmitir instruções aos maquinistas e condutores. A sua principal função é garantir a segurança operacional nas ferrovias, controlando o fluxo de veículos, evitando colisões e organizando o tráfego. Eles atuam como uma espécie de semáforo ferroviário, informando se a via está livre, ocupada ou com restrições, permitindo que a circulação aconteça de forma segura e eficiente. Além disso, ajudam a otimizar a utilização da malha ferroviária, aumentando a capacidade de tráfego. Os sinais Color Light, eles contêm um ou mais focos e usam luzes e lentes coloridas para orientar os maquinistas e condutores de veículos ferroviários quanto ao seu licenciamento na via. Então ele tem aqui os focos, né? São esses três aqui, ó. No caso aqui nós temos 3 focos, aqui nós temos 2. E aqui são as luzes coloridas, né? Que incidem em cima de uma lente colorida para informar lá aos condutores, aos maquinistas, o aspecto, indicando a ele o que ele vai fazer, né? Então, os sinais Color Light, diferentemente dos modelos mais antigos, de bandeira ou semáforo mecânico, os sinais Color Light funcionam por meio de lâmpadas ou LED, garantindo maior visibilidade. Então, você tem uma boa visibilidade através das luzes, né? E eles podem ser instalados em mastros, no solo ou em estruturas suspensas sobre a via, sendo amplamente empregados em ferrovias modernas devido à sua eficiência, confiabilidade e baixa manutenção. Okay? Bom, a classificação dos sinais Color Light. Né? Os sinais Color Light são, são classificados em sinais principais, sinais de manobra e sinais automáticos. Né? Os sinais principais são os sinais operados pelos controladores, responsável pelo controle da circulação dos trens nas vias principais, podendo ter 2 ou 3 focos, com a finalidade de informar através de seus aspectos as condições de via para os maquinistas e os condutores. E os sinais de manobra? Os sinais de manobra também são operados pelos controladores e eles são responsáveis pelo controle da circulação dos trens em manobra. Quando você está fazendo uma manobra, indo para um desvio, saindo de um desvio, né? Essas são as operações de manobra. E podem ter um ou 2 focos, vai depender lá dos aspectos que eles vão ter. Né? E eles têm a mesma finalidade, que é informar através de seus aspectos as condições de via para os maquinistas e condutores. E os sinais automáticos? Os sinais automáticos são aqueles sinais que ficam entre os CTCs, que nós chamamos de sinais que ficam no trecho automático. Eles são sinais que a liberação de seus aspectos ele é feita de acordo com a passagem do veículo. Né? O trem passa, pisa no circuito de via, ou ocupa o circuito de via à frente do sinal, ele fecha, e quando o trem libera o seu bloco de ação, né, aquele bloco que o sinal fiscaliza, que tiver tudo liberado, ele volta a abrir novamente. Eles não têm interferência do operador. Né? Os sinais automáticos, os operadores não interferem no aspecto desse sinal. Tá? Eles não têm nenhuma interferência dos operadores. E, como nos outros, eles têm a finalidade de informar através de seus aspectos as condições de via para os maquinistas e os condutores. Né? Eles possuem 2 ou 3 focos, vai depender lá do posicionamento deles, eles podem ter 2 ou 3 focos, ok? Agora aqui nós vamos mostrar para vocês como é que são feitas a identificação dos sinais. Né? Então, os sinais eles podem ser identificados por números,
ou números seguidos de letras. Nós vamos ter sinais aí que tem apenas números, sinal 2, sinal 1, sinal 1A, sinal 1B, sinal 3. Eles não indicam a direção, somente o número. E, na maioria das vezes, os sinais eles são identificados com números acompanhados por letras. Tá? E as letras mais utilizadas são as letras N, a D e a E. As letras E e D indicam a direção. E a letra M indica sinal de manobra. Então, quando você tem um sinal comum, ele só vai ter a letra E ou D, um sinal principal, por exemplo. E os sinais de manobra, eles vão ter o número seguido da letra M também. Tá? Então, por exemplo, a letra D, ela licencia para maior quilometragem, para a direita do controlador. Então, vamos dar um exemplo. Sinal 2D. Sinal 2, direção D, licencia para maior quilometragem, à direita do controlador. E a letra E, licencia para menor quilometragem, para a esquerda do controlador. Então, se você tem lá, na plaquinha lá indicando o sinal 2E, significa que é o sinal 2 licenciando em direção E, quer dizer, licencia para a menor quilometragem, à esquerda do controlador. E nos sinais de manobra teremos a identificação seguida da letra M. Exemplo, 10ME, sinal 10 de manobra, direção E, licenciando para menor quilometragem, à esquerda do controlador. 10MD, sinal 10 de manobra, né, licenciando em direção D e licenciando para a maior quilometragem, ou à direita do controlador. Tá? Essa maior quilometragem ou menor quilometragem é que nós temos o marco zero da nossa ferrovia. Né? Então, tudo que estiver indo em direção ao marco zero está indo em direção E, quer dizer, para menor quilometragem. E tudo que está saindo, se distanciando do marco zero, são os sinais em D, estão indo para a maior quilometragem. Tá? E os sinais esquerda, direita do controlador que a gente se refere, é que, se vocês observarem, os centros de comando, né, o próprio CCO e as cabines locais, o braço esquerdo do operador ele fica voltado sempre para a menor quilometragem e o braço direito sempre para a maior quilometragem. E se nós pegarmos um PVS e abrirmos, não importa a posição que você esteja, abrindo o PVS, todos os sinais que licenciam para a esquerda, né, quando você estiver com o PVS na mão, estiver licenciando para o teu lado esquerdo, são os sinais em E, licenciando para menor quilometragem. E todos os sinais que estiverem licenciando para a direita, né, para o teu braço direito, do lado direito seu, eles são os sinais em D, que estão licenciando para a maior quilometragem, tá bom? Então é dessa forma que nós fazemos aí a identificação dos sinais. E as plaquinhas, como nós estamos vendo aqui, ó, tá? Tem a plaquinha indicando lá o sinal 62D. Esse sinal aqui é um sinal que licencia para maior quilometragem. Né? E aqui é o MD, 62MD, que seria o sinal de manobra número 62, manobra, direção D, maior quilometragem. Ok? Bom, e quanto à sua posição? Todos os sinais de mastro e sinais anões, quer dizer, sinais que são colocados apenas em cima da estrutura, que normalmente são as manobras, ou sinais principais mais baixos, que nós chamamos de sinal anão, eles são colocados ao lado da via. Eles podem ser posicionados do lado direito ou do lado esquerdo. Tá? E alguns sinais ainda tem uma seta aqui, ó, indicando qual a linha que ele está licenciando. Né? Se ele estiver do lado esquerdo com uma setazinha para a direita, está indicando que aquela linha em que a seta está apontando é a linha que aquele sinal é responsável, né, pelo licenciamento. Ok? E aqui são os sinais de estruturas. Eles estão colocados no eixo da via. Né? Eles são colocados na estrutura lá em cima e posicionados no eixo da via. Ok? Então, esses são os três tipos de sinais, né,
que nós posicionamos na via, o de mastro, o anão e o de estrutura. Bom, e as condições de licenciamento? Bom, nós temos 2, 4, 6 tipos de sinais, né? Nós temos os sinais principais com 3 focos, temos os sinais principais com 2 focos, temos os sinais automáticos com 3 focos, sinais automáticos com 2 focos, sinais de manobra com 1 foco e sinais de manobra com 2 focos. Esses são os sinais color light que nós podemos encontrar aí na via. E o seu licenciamento, o aspecto de licenciamento de cada um desses sinais? Bom, o aspecto de licenciamento, que nós falamos anteriormente, né, são as cores que são emitidas pelo sinal para que os maquinistas condutores dos veículos ferroviários sejam informados quanto ao seu licenciamento. Então, a cor verde é um tipo de licenciamento, o amarelo, o vermelho intermitente. Então, cada um desses aspectos aqui vai informar o maquinista o que ele deve fazer, o que ele vai encontrar à sua frente, né? Então, nos sinais principais de 3 focos, podemos ter os seguintes aspectos. Podemos ter o aspecto verde, o amarelo, o vermelho ou o vermelho intermitente. Né? Nos sinais principais de 2 focos, né, nós podemos ter os seguintes aspectos. Aqui no sinal principal de 2 focos, nós podemos ter o amarelo, o vermelho, tá? Que é aqui, ó, vermelho, ou o vermelho intermitente. Esses são os aspectos que nós podemos encontrar no sinal principal de 2 focos. E nos sinais de manobra com 1 foco, podemos ter os aspectos apenas vermelho e o vermelho intermitente. Então vamos supor que esse aqui fosse um sinal, esse ou esse aqui fosse um sinal de manobra com apenas 1 foco. Né? O foco de baixo aqui seria tapado, esse foco aqui seria tapado, nós não teríamos lente, não teríamos luz, não teríamos nada nele. E o foco de cima seria o foco vermelho, né, de um foco só, e ele poderia ter o aspecto vermelho ou o vermelho intermitente. Ok? E nos sinais de manobra com 2 focos, podemos ter 2 tipos de sinais de manobra. Nós podemos ter o sinal de manobra onde o amarelo é na parte superior e o vermelho na inferior. E podemos também ter o sinal de manobra onde o vermelho é na parte superior e o amarelo na parte inferior. Tá? E nos sinais automáticos de 3 focos, podemos ter os seguintes aspectos: o verde, o amarelo e o vermelho, somente. Nós não teríamos nem o vermelho intermitente, nem o amarelo intermitente, nós não teríamos esses aspectos. Eles só podem ter esses 3 aspectos que nós mostramos: verde, amarelo e vermelho. E nos sinais automáticos de 2 focos, nós podemos ter os aspectos amarelo e vermelho, somente. Ok? Agora, uma observação aqui para que vocês fiquem cientes. O aspecto apagado, né, que seria lá o sinal apagado, em condições normais, o CTC funcionando, todos os ativos funcionando, se o maquinista verificar que o sinal está apagado, ele tem que parar e entrar em contato com o centro de controle, que é considerado sinal fechado, tá? Em condições normais, ok? Bom, então nós vamos falar aqui daquele sinal que nós falamos lá de manobra de 2 focos, né? Onde nós temos o amarelo na parte superior do sinal, que é esse cara aqui, ó, e o vermelho na inferior. Tá? Esses sinais nós podemos utilizá-los usando os seguintes aspectos. O foco amarelo, né? Podemos ter os seguintes aspectos. O amarelo, que seria aqui aceso e aqui apagado, então ficaria apenas o amarelo aceso. O vermelho, seria o vermelho, e o vermelho intermitente. Esses são os 3 aspectos que nós podemos ter nesse tipo de sinais. Ok? E nos sinais de manobra com foco vermelho na superior e o amarelo na inferior, nós já podemos ter mais aspectos. Né? Nós podemos ter o aspecto vermelho, podemos ter o aspecto amarelo, somente o amarelo com o vermelho apagado, e podemos ter o aspecto vermelho sobre o amarelo, quer dizer, as duas lentes aqui acesas, né? As duas lâmpadas acesas aqui o vermelho e o amarelo.
e podemos ter o vermelho intermitente, né? Então, esses quatro aspectos nós podemos ter no sinal onde nós temos o vermelho na parte superior e o amarelo na inferior, ok? Então aqui nós vamos mostrar para vocês, né, os aspectos e as condições desses aspectos. Por exemplo, o sinal de 3 focos, não os sinais principais de 3 focos, no aspecto vermelho, quando ele tiver com o aspecto aqui vermelho, indica pare. Então a máquina vai ter que parar e aguardar o licenciamento. Tá? Ele pode estar no aspecto amarelo. No aspecto amarelo, nós temos 3 condições para esse licenciamento. Né? Então, quando o maquinista vê o amarelo, ele já sabe que ele tem 3 situações em que ele pode encontrar à sua frente. A primeira situação, ele pode estar fazendo um cruzamento. Então, o sinal amarelo, ele pode estar fazendo um cruzamento. Né? Essa é a primeira condição. A segunda condição, o sinal está amarelo, ele está de reta a reta, mas o sinal da frente está vermelho. Então ele tem que seguir com atenção, porque o sinal da frente pode estar vermelho. E a terceira condição, ele vai estar amarelo, e o da frente também está amarelo, está aberto, mas porém está fazendo um cruzamento. Então sempre que o sinal da frente estiver fazendo um cruzamento, o sinal anterior vai dar o aspecto amarelo, ok? E aqui é a condição verde. O aspecto verde, né, o da frente, ele pode estar amarelo ou verde. Estando da frente aberto, reta a reta, em amarelo ou verde, o sinal de trás vai dar verde, ok? Agora uma observação, os sinais color light, o aspecto verde ele não dá em cruzamento. Então jamais vou ter um verde aqui, com esse sinal aqui cruzando aqui para a linha 2. Né? Se está verde, é porque ele está de reta a reta, ok? E o da frente vai estar aberto também de reta a reta, ou em amarelo, como está aqui em cima, ou em verde, ok? E ele pode dar também o vermelho intermitente, né? E você pode estar licenciando ele para um desvio não sinalizado, para uma linha ocupada, né? Ou para uma linha não sinalizada. Então, o vermelho intermitente é uma restrição na sua velocidade que você pode encontrar um obstáculo lá na sua frente, ok? E o sinal de 2 focos, né? Principal com 2 focos. O sinal principal com 2 focos, ele obrigatoriamente ele vai estar sempre no local onde você vai fazer um cruzamento. Porque se eu vou fazer sempre um cruzamento e o color light ele não pode dar o aspecto verde, então não tem por que ter um sinal ali de 3 focos se ele sempre vai dar amarelo, né? Então é colocado o sinal de 2 focos. Então aqui nós temos aqui a amostra, tá vendo? Isso aqui é um sinal. Pode ver que ele vai fazer cruzamento sempre, não importa se ele vai para a linha 1 ou se vai para a linha 2 aqui, mais uma linha, não importa. Ele já está fazendo o cruzamento. Então aqui é colocado um sinal de 2 focos e ele sempre vai dar o amarelo, tá? No aspecto vermelho, como sempre acontece, o trem tem que parar. E na condição do amarelo, ó, não importa se esse sinal está fechado, se esse aqui está aberto, se ele está amarelo ou está verde, não importa. Como ele vai fazer cruzamento, ele só pode dar o aspecto amarelo, até porque ele só tem o aspecto amarelo e o verde, ok? E o vermelho intermitente? O vermelho intermitente é aquela condição de restrição de velocidade, que ele pode estar sendo licenciado para um desvio sem sinalização, pode estar indo para uma linha ocupada, ele pode estar indo para uma linha não sinalizada, então é uma restrição, porque ele pode encontrar um obstáculo na sua frente, um batoque, então ele tem que ir em marcha vagarosa, tá? Vermelho intermitente. E nos sinais de apenas um foco, né, ele só pode dar 2 aspectos, ou vermelho intermitente. E normalmente os sinais de manobra de um foco, somente um foco, o foco que não é usado, ele é tapado, né? Normalmente a gente só tem esses sinais com duas unidades, né? com dois focos, mas um deles é tampado, não tem
lâmpada, não tem nada, ele é tapado com uma placa preta para evitar qualquer problema. E somente o foco de baixo aqui no caso, ou de cima, caso você queira optar em acender o de cima ou de baixo, em vermelho, ele só vai dar o aspecto vermelho ou o aspecto vermelho intermitente, ok? E o vermelho intermitente, ele vai estar sendo licenciado para um desvio não sinalizado, uma linha ocupada ou para um desvio não sinalizado, uma linha não sinalizada, ok? E aqui nós temos o sinal de manobra, onde o amarelo é na parte superior e o vermelho na inferior, né? Então, nesse caso, nós temos lá o vermelho indicando pare, o amarelo, né? Quando acender o amarelo aqui, vermelho apagado, indica que ele está licenciado até o próximo sinal, ou para um desvio sinalizado, né? Ou para qualquer uma linha que seja sinalizada, né? Ele abre lá o amarelo. E ele pode dar o vermelho intermitente, né? Que ele pode estar sendo licenciado para uma linha não sinalizada, para um desvio não sinalizado ou para uma linha ocupada, ok? Agora, nós temos também agora o sinal com vermelho sobre o aspecto amarelo. Sempre que eu tiver um sinal vermelho sobre o aspecto amarelo, ele pode dar os seguintes aspectos, né, para o maquinista. O vermelho, fixo lá, que é pare. Ele pode dar o amarelo na parte de baixo e o de cima apagado, indicando que ele está licenciando até o próximo sinal, ou para um desvio sinalizado. Ele pode dar o vermelho sobre o amarelo, normalmente licenciado até o limite de manobra. Ele está sendo licenciado até aqui o limite de manobra, não importa o aspecto desse sinal, ele vai vir somente até o limite de manobra, né, como nós estamos vendo aqui, ó, para daqui ele retornar. E ele pode dar o vermelho intermitente, que vai estar licenciando para uma linha não sinalizada, para um desvio ocupado ou uma linha ocupada, ok? Então esses são as condições de aspecto dos sinais color light que nós podemos ver. No próximo vídeo, né, nós vamos mostrar para vocês as condições dos sinais Searchlight, ok? Para que vocês possam ter uma boa noção aí sobre os aspectos, a abertura, né, o posicionamento dos sinais, as unidades e as identificações desses sinais Searchlight, ok? Então, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Dê o like àqueles que não deram. Se inscreva aqueles que não se inscreveram, para que a gente possa fortalecer nosso canal. Toque lá o sininho para vocês serem notificados, ok? Então, pessoal, obrigado, bons estudos para todos e até o próximo vídeo.